Bom dia, eu sou Mona Bran e vamos começar hoje os trabalhos. Nossa programação hoje ela começa agora às 9h, um pouquinho atrasada, mas a gente dá conta, até às 10h30. E às 10h30 temos uma outra mesa. Então, a mesa de agora se chama Elias Farhad, o poema e sua contribuição sociopolítica através da literatura. Perfil do poeta, a Liga Andaluza da Literatura Árabe e o Pan-Arabismo em Elias Farhad. Eu chamo à mesa o professor Miguel Marfoud, o professor Guilherme de Lorenzo e o professor Dani Zahreddin. Já vou apresentar aqui os convidados. Aqui. Começar aqui pela ordem alfabética. Obrigada. É o professor Dani Zahreddin, doutor e mestre em Geografia e bacharel em Relações Internacionais pela PUC Minas, diretor do Instituto de Ciências Sociais da PUC Minas, é líder do Grupo de Pesquisa Oriente Médio e Mareb, coordenador do curso de pós-graduação Lato Sensu, as Relações Internacionais do Oriente Médio, Sociedade, Cultura e Política na PUC Minas, meu coordenador. O professor Guilherme de Lorenzo Pires, graduado em História pela UFMG, mestrado e doutorado em Relações Internacionais pela PUC Minas, é professor da PUC Minas Campus Poços de Caldas e professor do curso de pós-graduação As Relações Internacionais do Oriente Médio, Sociedade, Cultura e Política na PUC Minas. Meu colega de curso também. Mesa entre amigos, mesa chapa branca. E o professor Miguel Marfoud, que é organizador... Aqui, mas eu vou mais ou menos o que eu sei. É o organizador desse evento maravilhoso que está sendo, resgatando a memória do Elias Farhad. Miguel é guerreiro, né, vai fazer e fez em tempo recorde, inclusive. E é um prazer estar aqui, professor da PUC, da UFMG, Psicologia, acertei. É que não está aqui, é que ele é modesto, não botou aqui. Então, a gente começa a mesa, me cabe o papel aqui, coordenar, o ingrato papel de ficar controlando o tempo, não posso fazer nada. Aí eu passo quem começa, passo a palavra. Oi. Bom dia. O meu trabalho tem como título Perfil do poeta Elias Farhad, crítico contumaz e lírico esperançoso. Eu coloco no início uma questão interessante que apareceu da família que conheceu pessoalmente Kafar Shima, comentando que Elias Farhad deixou a escola com apenas 10 anos, mas já tinha uma inserção na comunidade como poeta. Mas um detalhe que me chamou a atenção é o fato de que ele costumava ir ao adro da igreja do Mosteiro Santo Antônio, em Kafar Shima, e contemplar seja a natureza, o bosque, seja a cidade. E essa contemplação, ele dizia, era onde ele colhia os temas para a sua poesia, a inspiração para a sua poesia. Eu acho isso bastante interessante, porque depois a gente vai examinar o trabalho dele, aparece justamente essas duas referências da cidade e da natureza, e ele fala da natureza de um certo modo, mas principalmente ele fala da cidade em termos de natureza. Então esses dois elementos vão ficar como referência para ele
para o resto da vida. Eu acho isso muito interessante. Também o fato de que ele, tendo uma inserção na comunidade e tendo ficado, vamos dizer assim, famoso ainda jovenzinho, praticamente criança, ele tinha esse momento de recolhida, né? Tinha esse momento de solidão, vamos dizer, enquanto ele já estava totalmente inserido na comunidade. Acho isso um detalhe muito importante, que acho que ajuda a gente pensar o tipo de elaboração que ele foi capaz de fazer da sua experiência de vida, mas também de elaboração poética, né? Eu coloco depois que ele vindo para o Brasil, com só 17 anos, ele já começa a tomar atitudes bastante radicais. Ele vai, tanto no campo político, não, antes, no campo associativo, ele logo, a gente tem registros dele participando de associações sírio-libanesas. Logo de cara tem ele assinando como responsável de certas entidades. Por exemplo, ele tem uma representação, aparece ele como um responsável, representando o Centro Renascença Libanesa numa comemoração da independência em 1918. Quer dizer, ele chegou com 17 anos, poucos anos depois ele já estava na função de representar a comunidade em eventos oficiais, assim. Então ele estava certamente uma pessoa totalmente lançada, né? Do ponto de vista político, também tem essa radicalização, aí mais ainda, porque teve um racha bastante grande na comunidade sírio-libanesa, porque nasceu no Brasil a Sociedade Patriótica Sírio-Libanesa, que nasceu com a intenção de favorecer a França como possibilidade de independência do Império Otomano. E tinha uma outra ala que era contrário a isso, porque dizia que era sair de uma colonização para outra. Claro, Elias Farhat está no segundo grupo, e eles tinham uma posição. Esses dois grupos brigaram muito e usavam as revistas de um grupo ou de outro para atacar cada o outro grupo, para chamar o que eles chamavam de presidente do Estado da época, quer dizer, envolver os políticos brasileiros para demonstrar que o outro grupo não era assim tão confiável. Então foi uma briga feroz. Uma das revistas que Elias Farhat se envolveu se chamava a Chibata, e estavam três responsáveis: o Elias Farhat, o Salim Labaki e o Michel Aboud. E até que em 1919 alguém, 19, estamos pensando que ainda bem no início do processo todo, né? Alguém avisa Elias Farhat que ele estava ameaçado de morte, porque essa briga era briga para valer. Naquele mesmo dia em que ele soube disso, o amigo dele, Salim Labak, foi assassinado a tiros, e o outro companheiro desapareceu. Então não era falsa a denúncia, o aviso de que ele estava ameaçado. Só para dizer que o empenho político e o empenho da literatura nesses temas era um empenho radical, né? Com essa situação, ele acabou saindo de São Paulo, que ele tinha ido para encontrar a comunidade libanesa em São Paulo, encontrar os literatos de São Paulo. Ele trabalhou
discutiu muito os poemas que ele tinha para chegar a formular o Rubaiá. Ele selecionou os temas na discussão com os literatos de São Paulo. Então, ele tinha muito interesse nesse diálogo, mas aí ele acabou indo embora. Aí ele se tornou mascate entre Mato Grosso e Paraná, passava ocasionalmente em São Paulo e começou a morar no Paraná. E depois ele se casou em 1921 com Júlia Gibran. Um outro ponto que eu acho que é bem bacana da gente entender é a importância que a literatura vai tomando para a sociedade da época e para a comunidade sírio-libanesa da época. Em 1935, tem uma notícia no jornal que comenta que a Liga Andaluza comemorou 1000 anos do falecimento de Al-Mutanabbi, que é um dos maiores literatos de língua árabe da história. Olha o comentário que tem no jornal. Fizeram um encontro promovido pela Liga Andaluza de Literatura Árabe, para o qual mais de 3.000 pessoas afluíram aos pomposos festejos para assistir os maiores nomes da poesia árabe da época, como Rashid el-Khoury e Elias Farhat. Quer dizer, é impressionante que tem um encontro de 3.000 pessoas para ouvir poesia árabe. Quer dizer, o tipo de impacto que isso podia ter, inclusive político, né? Esse reconhecimento conviveu, esse grande reconhecimento que a gente está vendo por essa notícia do jornal, conviveu com grandes tensões. Ele foi também criticado muito duramente, foi perseguido também pelos jornais, em que ele era acusado de falar mal dos outros, falar mal de todo mundo, era acusado de ser imoral, porque ele falava de experiências sensuais e que era inaceitável, que isso só era publicado só porque é em outra língua, se fosse em português a censura não deixaria, coisas bem intensas, que dá para ver o tipo de posição, o quanto ele pagava para ter essa posição de clareza em relação ao que ele tinha a dizer, né? Tanto do ponto de vista de juízo sobre o que estava acontecendo na sociedade, quanto da experiência que ele tinha, né? Que ele tinha a liberdade de dizer o que ele vivia. Mas isso ele pagava um preço para isso, né? Em 48 ele ganha o famoso prêmio no Egito, da Academia de Língua Árabe Fuad I, doa o prêmio para a causa palestina e teve uma grande repercussão, então a figura dele se tornou ainda mais internacional. Depois eu queria comentar alguns elementos sobre o lirismo dele. Então, isso aqui que a gente comentou, dá para entender a posição crítica dele, né? Inclusive, tem a passagem que a família sempre lembra, que ele fala que ele perdia o amigo, mas não deixava de falar o que ele achava que tinha que falar, né? Tem, inclusive, o poema Delírio tem uma frase sobre isso. Mas eu queria comentar mais o ponto de vista agora do lirismo dele. Eu acho que a natureza aparece como uma forma muito importante. Vou tentar ler porque eu acho que é mais complicado de falar. Há na poesia de Elias Farhat uma clara tendência à totalidade, expressa na busca de considerar um objeto ou tema sob vários pontos de vista. Assim, o real se manifesta complexo,
aberto, maior do que imediatamente se poderia considerar, e o lirismo tem função justamente de abrir caminho em direção à complexidade. Quem leu o poema, quando ele comenta dos dois filhos, dá para entender exatamente o que ele está falando, né? Ele fala de uma diferença enorme e como todas aquelas diferenças de cada um dos filhos apontam algo sobre a própria vida dele, né? Então, essa tendência a uma leitura de todos os aspectos, comparando coisas muito diferentes. Isso ele faz em diversos poemas. A natureza aparece também no poema, por exemplo, sobre Belo Horizonte, em que ele fala... Não, o poema que ele fala sobre o Paraná, e que ele usa essas expressões de natureza para falar da sua experiência. Então, o amor floresceu, no amor frutificou, o coração floresceu, e daí vai para frente. Belo Horizonte, ele apresenta através do odor dos campos, a aridez da areia, a rudeza da rocha. Mas tudo isso é para dar conta dessa totalidade complexa, vamos dizer assim. Ele fala também da impermanência das coisas, como as coisas vão se modificando. Muitas vezes ele fala. Mas também no poema Poente em Belo Horizonte aparece isso de uma forma muito interessante, porque ele diz, na medida em que vai se tornando mais escuro, a gente enxerga menos, mas ele não fala enxerga menos, ele fala a gente enxerga outras coisas. É aí que a gente enxerga através da aura e não através da coisa mesma. Então, é muito interessante, porque ele leva para uma complexidade. Então, não é um a menos, aquele enxergar menos não é um a menos de experiência, é um a mais de experiência, né? E é onde a beleza fica mais evidente do que o objeto. Eu acho muito interessante também isso. Também ele fala da desproporção. Ele fala da desproporção, falando da própria vida, né? Dos elementos de perceber que a sua vida está terminando, por exemplo, e que a vida é grande ao mesmo tempo. Então, ele fala das ondas que desaparecem no grande oceano. Ele fala da fugacidade do real. Ele fala da imaginação, que é tão importante para ele do ponto de vista poético, que não resiste à realidade, que a realidade desmonta a imaginação. Então, é dramático, né? Então, a totalidade, a complexidade, a impermanência, a desproporção, a fugacidade definem a posição existencial do Elias Farhad. Mas isso tudo é força pessoal nele. Eu vou tentar dizer isso agora. Se a ênfase de Farhad é o posicionamento radical, sua crítica contumaz, sua intransigência pela verdade, como ele não se tornou um político revolucionário? Se seu temperamento sanguíneo o levou a travar contínuas batalhas, como não se tornou isolado e desgostoso? Se seus poemas se tornaram famosos, expressando sempre o seu ponto de vista, como ele não se tornou egocêntrico? Bom, primeiro dizer que certamente aquele momento de silêncio no mosteiro, de contemplação que ele carregou para o resto da vida, tem a ver com isso, com as respostas a essas perguntas. Mas, como é que uma pessoa tão crítica assim não perdeu esperança?
Ainda que a esperança pudesse ser colocada em xeque diante da clareza das limitações e incoerências contidas em todos os campos da vida, sua atitude de atenção à complexidade e inteireza conduzia o seu olhar a uma perfeição maior, à espera da sua realização. Para Farhat, a esperança vem da verdade que tanto amava. A esperança vem da verdade da experiência, ainda que em situações de sofrimento e limite. Vem da verdade de tomar o real em sua tensão com totalidade. É uma força pessoal, social e política. Assim, a sua postura de guerreiro se coaduna com o lirismo do poeta. E o crítico contumaz é também um lírico esperançoso. Pronto. É interessante, né, que o Elias Farhat, a gente vê toda uma trajetória para literatura contemporânea, né, que eu chamo, que é, inclusive, meu tema mais tarde, que são os filhos da diáspora. Mas esses filhos da diáspora só foram possíveis por conta dessa trajetória que o Elias Farhat começa aqui, né, extremamente crítico, lembrando que ele era um pan-árabe, né, então ele tinha essa questão do nacionalismo árabe à flor da pele, né, coisa que, lamentavelmente, também se perdeu hoje. Eu passo agora a palavra ao professor Dani Zahreddin. Primeiramente, meu agradecimento à Academia Mineira de Letras, Academia Líbano-Brasileira de Letras, ao professor Miguel, que organizou junto com, né, uma série de pessoas esse encontro imprescindível e muito importante. Faço, e em nome dele, cumprimento todas as autoridades e os convidados aqui presentes hoje. Também a minha amiga Muna, por estar mediando essa prosa, nossa professora, e o amigo Guilherme também por participar dessa conversa conosco hoje. A minha encomenda é de um internacionalista. Eu sou formado em Relações Internacionais e quando fui convidado para falar sobre o Elias Farhat, a questão do panarabismo foi o pano de fundo, o qual recebi a missão de falar um pouco sobre isso, né? E é um tema muito interessante, muito importante e também muito delicado. Muito delicado porque, como libanês, né, e libaneses, essa terra maravilhosa, né, de múltiplas influências, de diversidade, nós estamos expostos a uma condição diferente dos nossos vizinhos. E não só do ponto de vista étnico, religioso ou cultural, mas também das vertentes políticas ou ideológicas. O impacto numa sociedade como a nossa, ela tem desdobramentos diferentes, né? Uma coisa é diversidade na Suíça, diversidade na Bélgica, outra coisa é diversidade no Líbano. A diversidade no Líbano, em razão da nossa própria condição geográfica, né, impõe ali condicionantes e desafios enormes. E, de certa forma, o panarabismo ele vai ser um desses desafios. E o panarabismo, não só como um movimento que vai ter força com o Nasser, e que depois vai se transformar quase que em nasserismo, mas como resultado de um processo, né? De um processo natural, em que os árabes buscam um renascimento com a Narda, que é um movimento literário importante, e que vai impactar o Elias Farhat, mas que também vai se transformando. Vai se transformando em razão dos processos políticos que acontecem no Líbano e no Oriente Médio, que acontecem com um poeta que é um poeta da diáspora, né? Um poeta aqui. Então, essa realidade vivencial de um libanês que sai jovem do Líbano, que é amante, né, dos livros e das artes, e que vivencia uma série de realidades no Brasil, e que é impactado desde a sua infância, né, pela Narda, e depois pelos processos políticos que acontecem no Oriente Médio, nós temos a consubstanciação do que é esse manifesto literário e político do Elias Farhat. O que eu acho interessante quando a gente fala do panarabismo, no seu formato mais agudo, é que ele é o resultado não só
do movimento político, não só da literatura. É o resultado do sentimento de um povo que traz consigo a memória de ser uma civilização que transforma o mundo. Quando a gente pensa, né, o mundo árabe, muçulmano, e não é só o mundo árabe muçulmano, mas é o mundo árabe que dialoga com o mundo cristão, que dialoga com o mundo cristão oriental, com o mundo judeu oriental, com a diversidade étnico-religiosa daquele momento, da era de ouro do Islã, que vai revolucionar a literatura, que vai fazer as traduções dos grandes mestres da filosofia, algo que o mundo ocidental jogava nas fogueiras. Os filósofos árabes faziam as traduções, e era a forma de resistência ao saber, né? Pensar que na Idade Média o mundo árabe tinha casas do saber. Quando eu penso, né, no Papa João Paulo II, quando ele fala das duas asas, da importância da fé e também da ciência, o mundo árabe fez isso na Idade Média. Busca a ciência e o conhecimento, porque isso tudo é dádiva de Deus. Então, quando o mundo árabe ele vivencia, né, essa explosão de crescimento, e ao passar dos séculos e com o fim do Império Otomano, fica um gosto amargo na boca, não é? O que aconteceu com o mundo árabe, com o mundo muçulmano? E eu acho que essa é uma crise existencial do mundo árabe. Narda é um movimento de cristãos, de muçulmanos, não é um movimento de uma única comunidade religiosa. É um movimento de buscar valorizar a língua árabe, que é uma fonte de unidade nossa, dos árabes. E esse gosto amargo continua, porque o fim do Império Otomano cria uma outra forma de colonização do mundo árabe. E eu vejo que o surgimento dos processos políticos que vão levar, a princípio, né, um movimento importante de liberação, de independência, de fim de governos muito ligados ao mundo europeu, acende uma esperança. E todos esses movimentos, eles vão alimentar sentimentos diversos. E é justamente esta tensão. Eu achei muito importante isso que o Miguel pontuou. Eu fui presidente do Lar Druso de Minas Gerais durante muitos anos. E eu lembro, principalmente na década de 80, como que dentro da comunidade drusa havia muita tensão em razão de como que a própria comunidade imaginava qual era o melhor caminho para o Líbano. Separada entre uma grande Síria, ou de um pan-arabismo ligado ao nasserismo, e de um outro lado, de um Líbano que fosse independente, mais ligado ao Ocidente. E essa tensão vai se refletir na poesia também, né? Não é uma poesia totalmente de um ativista, mas de uma maneira muito simbólica e muito única. O Elias Farhat vai falar da necessidade da liberdade, da autonomia, da independência, do papel da nação. Então ele traz, né, com ele a influência da Narda, traz a influência do panarabismo e do nasserismo, mas de uma maneira sutil e lírica, não é? E esse é um problema do nosso tempo, hoje, porque eu vejo que a ideia ou a discussão do libanismo, ou do arabismo, do panarabismo, ou do nasserismo, ela perpassa por uma tensão própria de uma sociedade riquíssima, que é a sociedade libanesa, e que ela vai, de certa forma, reproduzir muito das suas tensões no Brasil. Quando eu penso os sistemas de Millet do Império Otomano, que conferiu liberdade relativa religiosa a grupos religiosos no Império Otomano, né? Eu vou definir as minorias, não como minorias étnicas, mas como minorias religiosas. E essas minorias religiosas, elas vão ter relativa autonomia para decidir questões da sociedade, né? Da comunidade.
E aí eu posso pensar o Millet ortodoxo como exemplo disso, né? Ou o Millet judeu, o Millet armênio. Muitas dessas práticas foram reproduzidas aqui, no Brasil também, e depois influenciadas pelo debate autonomia, independência e que tipo de influência, né, o Líbano deveria sofrer e qual caminho ele deveria optar. E o Elias Farhat, ele é resultado não só de uma influência do panarabismo nasserista, não só da Narda, mas de todo esse processo e da sua experiência vivencial também aqui no Brasil. E a história continua hoje. A história continua hoje. Quando nós pensamos os movimentos nacionalistas, independentistas, dependentistas que assolam o Oriente Médio e o nosso Líbano, nós percebemos que a novela, de certa forma, se repete, as tensões existem, mas nós não temos um Elias Farhat hoje que pode, de certa forma, trazer esse debate de uma maneira mais franca, mais aberta, para que os libaneses possam, de certa forma, enfrentar essas questões que são muito importantes para nós, fora das amarras, né, das ideologias cegas, dos radicalismos religiosos cegos, e pensar, de fato, a comunidade libanesa enquanto unidade e naquilo que ela é mais importante, que é na sua diversidade. Não é? Então, quando eu avalio, né, o final da própria poesia do poeta líbano-brasileiro, ele apresenta, né, esse testemunho poético das grandes transformações do mundo árabe do século XX, daquelas transformações que geravam um sentimento de nostalgia do passado, e como que essa literatura ela é afetada pela sua experiência vivencial no Brasil. Então ele vai articular de maneira muito sutil a ideia política do panarabismo, a sensibilidade da Narda e, ao mesmo tempo, a sua experiência na Terra Brasilis. A sua obra ela vai evidenciar como que movimentos políticos e culturais vão impactar profundamente a produção literária, mesmo a milhares de quilômetros do epicentro do seu coração, do epicentro da mecha do cabelo da mulher amada, de como que ele vai ser, de certa forma, um dínamo que esquenta todas essas discussões, né? Então, a minha contribuição é mais nesse sentido, de mostrar no macro movimento que a poesia dele não é só o panarabismo, mesmo com todos os prêmios que ele ganha dos países árabes, e a sensibilidade dele é de um poeta que viveu a terra de origem, que viveu a terra que o acolheu também, e que tem um ideal de liberdade para o seu Líbano e para o seu povo. Muito obrigado. Pena que foi rápido. Mas foi um aulão. Vou passar a palavra para o professor Guilherme, Guilherme de Lourenço Pires, também vai dar uma contribuição aqui sobre o Elias Farhat. Agora, sobre essa questão que você colocou dos pan-arabismos, né? Porque o pan-arabismo é um tema que me interessa muito. Como é que o Elias Farhat ele, né, dá um outro conceito de pan-arabismo muito lírico também, né? Tirando daquela coisa da briga, né, bélica, mais bélica, ele vai pelo caminho do lirismo. E essa que é a função também da poesia, né? Aristóteles dizia que a literatura ela é uma recriação da realidade. E a gente recria essa realidade através da palavra poética, né? Bom, Guilherme, é sua. Consegue me ouvir? Tá? Primeiro, bom dia a todos e a todas. Agradecer à Academia Mineira
de Letras, Academia Líbano-Brasileiro. Um agradecimento muito especial ao professor Miguel por estar organizando esse evento tão importante. E também agradecer à professora Muna, ao professor Dani. É uma felicidade imensa estar aqui com pessoas que eu admiro muito, muito, né? Então, aproveitar esse espaço para reafirmar aqui minha admiração por todos eles. Agradecer também a todos os convidados, às autoridades presentes. Quando o Miguel me estendeu esse convite, né, para participar desse projeto tão importante, ele me havia sugerido, né, de trabalhar um pouco com a revista, né, da Liga Andaluza de Letras Árabes, né, mas através de uma perspectiva, talvez, trazendo um pouquinho da história, né, que eu sou formado em História, e também alguma coisa ali do papel da cultura nas relações internacionais, né. Então, quando eu pensei nesse objeto, né, na revista da Liga Andaluza de Letras Árabes, primeiro veio uma pergunta, né, e até uma pergunta que o Miguel também me trouxe, e é uma pergunta que, a princípio, é uma pergunta muito simples, pode parecer também muito trivial, mas eu acho que dá para pensar muito, né, a partir dessa pergunta simples, por que o nome, né, Liga Andaluza? Né, o que esse nome remete? Né? Para quem estuda, né, ou tem algum contato já com o Oriente Médio, ou com a história de alguma forma, a resposta ela pode vir de imediato para nós, mas mesmo assim eu gostaria de, né, aproveitar esse momento de pensar um pouquinho o que é essa memória de Al-Andalus, né, que está presente, que o nome invoca, né, quando a gente fala de Liga Andaluza, ela está invocando um passado específico, né, ali de séculos, né, de presença islâmica na Península Ibérica, e por que esse nome ele foi invocado, né, no momento em que ele foi pelas pessoas que invocaram esse nome. Tá? Então, vou falar que é mais uma conversa, né, para a gente pensar um pouco, né, o porquê desse nome, né, Andaluz. Né, isso, para nós, invoca muita coisa. Né? E aí eu já começo, né, e é uma questão que eu pretendo voltar mais para frente aqui, né, nessa fala, é que a ideia, né, de Al-Andalus, ela é um conceito, uma ideia muito importante, não somente para o mundo islâmico como tal, para o mundo árabe, mas também para nós brasileiros. Ainda que nós, enquanto brasileiros, não tenhamos uma certa familiaridade profunda com o termo, né, mas sabemos, né, que fomos colonizados, né, por um reino cristão da Península Ibérica, e a Península Ibérica, né, com um passado aí muito expressivo, né, da presença muçulmana. Então, nesse sentido, Al-Andalus é um legado histórico compartilhado, não somente pelos povos árabes, mas nós também, enquanto brasileiros, né, também compartilhamos essa memória. Então, nesse sentido, eu gostaria de trabalhar, de pensar um pouquinho aqui com vocês essas memórias, né, essas memórias que invocam muita coisa. Né, elas invocam muitas ideias que, em certa medida, são conflitantes. Né? Muitas ideias são bastante tensas. Tá? Então, vamos lá. Né? Então, eu gostaria de ler a categoria de Al-Andalus, né, a partir de dois conceitos. Né? O primeiro como um conceito viajante, né? Ou seja, é uma ideia, um conceito que ele transita entre fronteiras. Ele não é somente, né, algo que é de propriedade de um único povo. Né? É um conceito que ele vai transitando aí entre diversos grupos, diversas comunidades, e nesse movimento de trânsito, ele acaba ganhando novas conotações, né? Ganhando aí novos sentidos. E, ao mesmo tempo, Al-Andalus também, podemos pensar também como um horizonte imaginativo, ou seja, ele não é somente um passado que ficou lá atrás, né, algo que terminou e que não tem impacto mais hoje. Não, Al-Andalus, ele é não só um passado perdido, né, mas ele é um horizonte de possibilidades, ele faz parte, podemos falar assim, do nosso imaginário. Né? Nosso, eu falo compartilhado entre nós brasileiros e também da diáspora árabe aqui no Brasil. Tá? Então, falando um pouquinho sobre a revista, né? Então, a revista ela foi criada ali em 1935, né, para servir aí como um meio, e não como um simples boletim,
de observações ali da Liga Andaluza de Letras Árabes. Não, ela é algo mais do que isso, né? É uma revista onde ela se propõe ser um canal, um meio de projeção da arte, da literatura, obviamente não restrita ao Brasil, mas a toda a comunidade árabe, né? Então, ela foi produzida essencialmente pela diáspora árabe aqui do Brasil, né? E parte desse conteúdo foi um conteúdo, né, produzido em árabe, né? Então, essa revista, né, em termos de conteúdo, né, ela tinha, podemos falar assim, um conteúdo bastante amplo e diverso, né? Claro, tendo aí sessões dedicadas a criações originais, mas também podemos falar assim a artigos políticos, também a traduções de diversas obras para o árabe, né? Então, nesse sentido, a revista ela se consolida como uma revista de grande importância, né? O professor Dani trouxe aqui, né, a questão da Narda, né? Então, nesse sentido, ela pode ser vista, talvez, né, como uma continuação desse movimento, desse ímpeto, e ela, né, a importância da revista não se restringe ao Brasil ou à América Latina, né? Ela tem uma projeção que transcende, né, as fronteiras nacionais, né? Então, nesse sentido, é importante, né, ressaltar o valor da revista, né? Um lugar onde, né, a produção intelectual, artística, ela converge, né, mas ela também é usada como projeção para além das fronteiras, né, para toda, né, a comunidade árabe internacional, podemos falar assim. E, ao mesmo tempo, apesar dessa revista, né, estar sendo aqui produzida aqui no Brasil, ela estava a todo momento muito atenta àquilo que estava acontecendo, né, podemos falar assim, no Levante, no Oriente Médio, na terra natal, podemos dizer assim, né? Ou seja, não é uma revista que estava desvinculada, né, de tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento, né? Quando a gente pensa na década de 30, 40 e 50, né, como o professor Dani trouxe, é um momento muito crítico para o Oriente Médio, né? Muitas coisas acontecendo ali, né, que vão transformar de uma forma profunda, né, o que é o Oriente Médio hoje, né? Então, muitos dos conflitos, dos dilemas, né, eles têm raízes ali naquele momento, né, década de 30, 40 e 50. Né? E aí, né, além dessa discussão sobre o conteúdo da revista, a própria duração da revista também já é indicativo, né, de que ela teve um papel muito importante também, né? Produzindo essencialmente em árabe, com exceção de alguns anos ali durante o Estado Novo, né, durante o período Vargas, no qual, né, Vargas ele impõe, né, ou melhor dizendo, ele limita a produção de livros, periódicos, né, revistas em outros idiomas que não o português, né? Então, nesse sentido, a revista ela começa também a publicar artigos em português também, né, em função aí, né, das limitações trazidas pelo Estado Novo, né? Mas isso também não mudou a natureza da revista, né? Porque a revista, de uma certa forma, ela também atuava como um mediador cultural, né? E aí a ideia de, né, Al-Andalus, ela remete também a isso, né? Porque a gente vai ver daqui a pouquinho, né, no meu entendimento, a Al-Andalus evoca muitas coisas, entre elas essa ideia de mediação cultural, né? E aí a revista também ela atuava nesse sentido, né? Ela ajudava, né, tanto na produção de obras, vamos pôr assim, né, do Ocidente como tal, ou do Brasil, ou da língua portuguesa para o árabe, mas também vice-versa, né, nesse momento, né? Então, a revista ela atuava aí muito como um mediador cultural. Tá? Um outro elemento também importante para a gente pensar essa revista é pensar também o perfil da diáspora árabe aqui no Brasil, principalmente, né, a comunidade sírio-libanesa, né? Essa diáspora ela ganha força ali no final do século XIX, início do século XX, e ela veio, né, para as Américas como um todo, né, e a professora Muna, né, vai falar isso com muito mais propriedade, né, mas só para, né, fazer essa ligação aqui com o meu tema,
Aí a gente sabe que a diáspora ela foi tanto para os Estados Unidos, também como os países latino-americanos, né? Mas o perfil, né, como podemos falar assim, da produção cultural vinculada, né, a cada região, a cada país, varia consideravelmente ou relativamente, né, principalmente nos Estados Unidos, para a produção latino-americana de alguma forma. Né? Então, quando a gente associa a produção, né, nos Estados Unidos a nomes como Khalil Gibran, né, figuras muito importantes que trazem uma inovação muito grande, né, para a literatura árabe como um todo, na América Latina e no Brasil, né, a gente vê um perfil um pouco diferente. Né? E aí, para a gente entender, então, né, o que foi essa revista? Né, revista com um viés, né, com uma preocupação muito grande com a produção cultural, produção artística, literária. É importante a gente entender também, né, quando esses árabes, né, libaneses, sírios, chegam aqui no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, eles chegam numa sociedade que, de alguma forma, tinha não uma certa familiaridade, ou, podemos falar assim, uma aproximação, mas um passado compartilhado, mínimo, com o chamado mundo árabe, que foi exatamente a nossa experiência ali ibérica. Né? Então, tem alguns autores que chamam a atenção para isso. Né? Nos Estados Unidos, né, eles não tiveram esse passado comum compartilhado. Né? Então, isso não quer dizer que, necessariamente por causa disso, eles foram mais bem recebidos aqui no Brasil do que em outros países, só por causa disso, mas isso é um elemento, né, que faz com que a dinâmica, né, da incorporação dessas comunidades no Brasil fosse diferente, por exemplo, do que nos Estados Unidos. Né? E aí, mais uma vez, eu acho que esse próprio nome, né, da Liga Andaluza, ela invoca muitas coisas justamente por causa desse passado. Né? E aí eu não vou aqui me aprofundar, mas só para a gente lembrar um pouquinho, né, o que foi a presença moura, entre aspas, né, na Península Ibérica. Ela foi muitas coisas. Né? Então, nesse sentido, mais do que falar o que foi Al-Andalus, é talvez tão importante quanto a gente discutir como que Al-Andalus ele foi representado, né, ao longo do tempo, né, por diversos grupos, por diversas comunidades. Né? Então, esse passado de Al-Andalus ele foi representado de diversas maneiras. Né? Então, só para a gente situar, né, a presença islâmica, né, se inicia em 711, né, e ela vai se estender aí até né, no início da modernidade. Né, quando a gente fala em 1492, né, a gente situa aí, né, a conquista de Granada, mas isso não significa que ao fim da presença árabe e muçulmana na Península Ibérica, né, eles continuarão lá, né, talvez aí por um século ainda né, sendo governados, né, pelos reinos católicos, principalmente Castela, Aragão, né, e aí, né, já unificado, né, com a Espanha. Aí, posteriormente, eles serão expulsos. Né? Por um primeiro momento, eles serão forçados a se converterem, né, ao cristianismo católico, e, posteriormente, eles serão expulsos. Tá? Então, a princípio, a gente está falando desse período, né, de talvez aí 8 séculos, né, um período muito importante. Né? E aí, quando a gente fala, então, né, das memórias, o que a gente associa, né, ao Al-Andalus? Depende. Né, depende do grupo e depende da nossa visão. Né? A princípio, né, a gente pode pensar que Al-Andalus ele evoca uma ideia, por exemplo, de choque, de embate entre grupos religiosos. Né? A ideia de reconquista que o nacionalismo espanhol mais tradicional, né, a historiografia espanhola mais tradicional, ela fala, né, da reconquista como que o elemento importante, um marco importante para a consolidação da identidade espanhola. Né? A reconquista foi esse movimento né, dos reinos cristãos, né, retomarem, né, e até é interessante que o termo utilizado é retomar, reconquista, ou seja, a presença islâmica lá foi quase que um corpo estranho a uma tradição espanhola que antecedia, de alguma forma, nessa visão, a presença islâmica na Península Ibérica. Né? Então, o termo reconquista ele já invoca muitas coisas, né, sobre a visão ali do passado. Né? Então, essa historiografia tradicional espanhola vê
né, a Al-Andalus como símbolo do embate e da reafirmação da identidade espanhola associada ali ao catolicismo, né? Essa visão ela já é muito contestada, não é de agora, já tem um tempo, né? Mas aqui a gente já observa, né? Então a Al-Andalus ela pode ser visto como um espaço do embate, né? Tem grupos também, podemos falar assim, né, em todas as aspas possíveis, né, no mundo muçulmano também que invoca a Al-Andalus como um espaço também de embate, né? Eles vão invocar a ideia, né, de guerra santa, de jihad, etc., né, para reafirmar como sendo espaço do embate, né? Mas, evidentemente, quando a gente lê a revista e a parte da produção também feita, né, na Narda, né, esse não é o significado invocado. Né? Qual que é o significado invocado de Al-Andalus? Né? E aqui eu identifico 3, né? Mas não é uma lista exaustiva, evidentemente, né? Que é uma coisa muito mais plural, mas eu identifico aqui, né, que Al-Andalus ele pode ser visto e lido como um símbolo da unidade árabe, um símbolo da produção árabe. Por quê? E aí, mais uma vez, né, é uma leitura específica do passado, né, porque lembrando que Al-Andalus ele não foi essencialmente somente um período árabe, né? A gente teve aí, né, o Emirado e posteriormente o Califado Omíada, né, os reinos de Taifa, né, quando a unidade política ela se desintegra, né, os califados almodas, almorávidas, né? Ou seja, não é somente algo árabe, mas é algo compartilhado com, né, os povos, né, ali os grupos do norte da África, né, muitos grupos, né, Amazigh, né, que a gente chama de berberes, né, entre outros, eles também fizeram parte, né, do legado, né, de Al-Andalus, como também, né, daqueles que estavam na Península Ibérica, sejam eles cristãos, ou, né, aqueles que depois se converteram ao Islã e depois se arabizaram, né? Ou seja, é um legado muito além, né, de somente ser um período árabe, né? Mas, nesse sentido, até o movimento da Narda, ele faz esse resgate e vê esse momento como um momento de esplendor, ou um dos momentos de esplendor da produção artística e cultural árabe, né? Porque durante esse período, né, e a gente tem essa visão, que é uma visão também, de certa forma, equivocada, né, de tratar que durante a Idade Média, a Europa vivia, né, ali na Idade das Trevas e que, né, no mundo islâmico é que estava a fagulha, a chama da civilização, né? Isso também é uma leitura um tanto quanto equivocada do que foi a Idade Média de fato na Europa, mas o fato é que Al-Andalus foi um momento de um esplendor cultural e artístico muito grande, né? Então, nesse sentido, se resgata essa memória da produção cultural e artística como um sinal evidente de que, né, os povos árabes eles são capazes de criar coisas muito, muito belas, e é um discurso que ganha força naquele momento em que o colonialismo europeu, né, estava se projetando ali no Oriente Médio, e isso era uma forma também de, podemos falar assim, um argumento contestando o argumento orientalista europeu de que aquilo que realmente importa, ou os grandes avanços da civilização humana, eram feitas somente ali no mundo ocidental, quando na verdade não, né? Então esse argumento ele resgata essa ideia, né? Então é um momento de que essa produção cultural ela teve um esplendor muito grande. Mas ela também é resgatada, e eu acho que essa imagem ela é muito poderosa, porque foi um momento de convivência entre os grupos religiosos, né? Então, além da produção cultural e artística, né, Al-Andalus também foi um momento de... E aí também é uma visão, de certa forma, também idealizada, né, de que, em contraste com a Europa, onde predominava, né, a intolerância, em Al-Andalus, na Península Ibérica, né, as 3 comunidades elas coexistiam em perfeita harmonia, né, segundo essa visão mais idealizada, mas a gente sabe que não foi uma perfeita harmonia assim, né? Mas essa é uma imagem também bastante resgatada, né? Então, nesse sentido, se resgata a ideia de diálogo, de contato entre os diversos grupos, né, entre as diversas comunidades religiosas e culturais, né? E aí é interessante a gente pensar que
a gente pode tratar isso como um mito, mas não um mito no sentido negativo, porque a gente associa mito como falsidade, como algo ruim, algo que não é verdadeiro, mas eu trato aqui como algo que é uma referência muito importante para a nossa visão daquilo que nós somos, né, e daquilo que nós pretendemos ser, né? Então, nesse sentido, mais do que exatamente discutir o que realmente foi, a partir do resgate dessa imagem, que é um tanto quanto idealizada, a gente também ser capaz de construir novos futuros. Então, nesse sentido, né, o resgate daquilo que a gente imaginou ter sido, né, ele abre novos horizontes da gente poder, né, aprofundar e a gente também poder expandir essa agenda tão importante que é do diálogo e da convivência e da coexistência, algo tão importante para o mundo em que a gente vive. Tá? E aí, por fim, Al-Andalus também ele é muito associado com a ideia de perda, né? Porque a gente vê, né, que foi um momento de grande esplendor, mas também é um passado que se perdeu, né, porque ele foi conquistado por esses reinos católicos, né? Então tem muito essa nostalgia, né, de algo que foi muito esplendoroso, algo muito belo, onde existia uma certa coexistência entre os grupos, mas que esse passado se perdeu, né, após a conquista. Mas aí também eu resgato, né, que a questão não é somente de um passado que se perdeu para sempre, mas Al-Andalus também ele pode ser lido como a promessa de um novo recomeço, né? Então, isso na produção da literatura árabe, e principalmente isso na diáspora, aqui no Brasil é muito poderoso, porque, né, assim como após a conquista, né, de Al-Andalus, né, pelos reinos católicos, né, e depois de perseguição, eles foram obrigados, né, a se exilarem, né, em diversos países, no norte da África, no Levante, no Império Otomano. Essa memória do exílio, ela é resgatada também pela diáspora árabe aqui no Brasil, né? Então há um certo paralelo entre essas experiências, né? E aí, quando se traz essa memória do exílio, não é somente para lamentar o passado que se perdeu, mas também para tentar ver nesse passado uma possibilidade de um novo futuro, né? Então, ao invés da gente mudar a pergunta para o que foi, mudar a pergunta para o you see, né? Será que a gente consegue resgatar essa memória e construir algo novo? Esse legado desse passado imaginado, mas ainda assim tão forte, né? Então, nesse sentido, né, a minha fala caminhou um pouco nesse sentido, né, de ver o passado não como algo que está lá atrás, perdido, mas também ver como uma promessa de um mundo novo, né? E aí eu acredito, né, lendo, né, os trabalhos, né, sobre a revista da Liga Andaluza, que isso é muito forte, né? Ele trata com a questão, né, da produção cultural, da mediação, do diálogo entre as culturas, mas também da questão, né, de um novo recomeço, de uma nova criação. Ou seja, é um horizonte de possibilidades, né? Não é somente um horizonte que, né, ficou lá para trás e nunca mais pode ser recuperado, né? Então, eu acho que esse paralelo, né, entre a experiência da diáspora aqui nas Américas com, né, a história de Al-Andalus invoca muitas coisas, né? E aí não só uma história de perdas, mas também a história, né, de uma nova possibilidade, de um novo recomeço, né? Mas é isso, né? Então, minha fala foi um pouco mais essa conversa, né, da gente pensar, né, o porquê do nome, né, da revista, né, da Liga Andaluza de Letras Árabes, né? É uma pergunta simples, mas eu acho que invoca muitas coisas, muitos significados e muitos sentimentos, né, para a diáspora e para nós brasileiros também. E no mais é isso. Agradecer mais uma vez o convite e a presença de todos. Muito obrigado. Bom, gente, o professor Guilherme também traz algumas questões, né? Acho bem interessante a pergunta, né? O que nós temos, que pode ser feito, mas é para uma reflexão, talvez para um outro evento. Já fica aqui a ideia. Então, a gente encerra essa mesa agora e acho que tem um intervalinho, né? 10 minutinhos. E às 10h30 voltamos com a mesa Elias Farhat em Belo Horizonte, Poesia, Comunidade e Comércio, com a professora Barjute Bacha e Emir Kadar. Tá? Então, daqui a uns 10 minutinhos, estamos de volta
depois à tarde.